Sabe uma coisa que ninguém te conta sobre viver de arte? É que é tudo muito legal até que vira o seu trabalho. Mas isso também não é algo ruim, não. Na verdade, isso exige muita paciência e aprendizados também. E tem algumas verdades que muitas vezes são difíceis de descobrir sobre essa área se ninguém te conta e muitas vezes ninguém fala sobre isso. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Quando eu comecei, eu achava que viver de arte ia ser desenhar o que eu quisesse. E a verdade é que eu faço bastante isso. Eu desenho bastante do que eu quero. Eu tenho projetos que são os meus projetos pessoais. Eu tenho projetos que são projetos contínuos que eu já tenho há bastante tempo. Por exemplo, o meu perfil de ilustração e quadrinhos com meu marido. E tem alguns projetos também que eu faço que são totalmente ideias minhas e coisas que eu tenho vontade de desenhar. Mas a verdade é que nem sempre vai ser assim. Muitas vezes você vai fazer desenhos sob encomenda, muitas vezes você vai fazer desenhos para empresas que são coisas demandadas pela outra pessoa ou pela outra empresa, que não são exatamente as suas ideias e que estão sob a supervisão de um diretor de arte, por exemplo. Então nem sempre vai ser você o responsável por toda a criatividade do processo. E é legal também, é interessante aprender a lidar com outras pessoas enquanto você cria. É importante saber receber tanto sugestões quanto direcionamento e também feedback. Mas a verdade é que trabalhando com arte você vai ter que criar todos os dias, praticamente todos os dias, na verdade. Vai ter dias que você vai estar com a cabeça cheia ou vai não se sentir tão inspirado assim, ou vai sentir que o traço não está saindo. Só que esses todos são desafios que fazem parte do processo. Muitas vezes em criações pessoais, a gente pode se dar ao luxo, entre aspas, de se eu não estou me sentindo tão inspirado ou motivado, eu posso não fazer isso hoje, ou se eu estou desenhando, mas eu cansei, eu posso deixar esse desenho para continuar depois. Só que muitas vezes você vai trabalhar com metas ou vai criar algo que precisa ser passado para outra pessoa, então a situação é diferente quando você cria por prazer e cria como profissão. E você precisa estar preparado para lidar com as situações. E eu vou te garantir que se você se dispor a lidar com essas adversidades também de lidar com a arte como trabalho, você vai ter bastante crescimento a partir daí, aprendendo a lidar com todas essas situações que nem sempre estão no seu controle. Porque, afinal de contas, ser consistente e ter constância vale mais do que esperar motivação. Então, isso é um bom aprendizado que eu tive, principalmente dos dias que eu trabalhava tendo que criar personagens e cenas de jogos e tudo mais, e fazendo isso todas as semanas e tendo que entregar no final do dia vários personagens e várias cenas. Então isso é um bom aprendizado, um aprendizado bem importante que eu tento sempre lembrar. A segunda verdade, e que nem sempre é muito fácil lidar com isso ou falar sobre isso também, é que trabalhando com arte, sendo arte sua profissão, você também precisa aprender sobre dinheiro. Nem sempre é fácil lidar com isso ou falar sobre isso, mas isso é uma verdade que a gente não pode negar e nem pode deixar de lado. A gente tem que aprender, buscar formas de tanto entender como precificar, quanto também aprender a lidar, se organizar financeiramente, porque você pode até ser um bom artista, mas se você não souber divulgar a sua arte, se você não souber precificar bem, vai ficando cada vez mais difícil você se sustentar como artista, se manter e crescer também profissionalmente. E sinceramente, por mais que seja difícil falar sobre isso muitas vezes, eu mesmo também me pego com dificuldades em lidar com essa situação, me pego questionando quanto deveria ser o preço ideal para o que eu crio, ou como eu deveria divulgar, ou como me organizar financeiramente também. Tudo isso é um grande desafio e, sinceramente, para mim é um desafio contínuo, que eu sempre busco formas de melhorar isso e formas de lidar melhor com essa área. Mas não é errado você querer ganhar bem com a sua arte e se sustentar criando também. Isso é uma forma de você se manter e de você continuar criando e também de manter o seu sonho. E a terceira verdade, e que não é fácil, mas que é uma verdade que acontece, é que o seu estilo vai mudar e tá tudo bem. Se você criar por bastante tempo, você vai perceber que aquele estilo que você tinha um tempo atrás talvez não te sirva muito bem hoje em dia,
Ou então você vai perceber que tá mudando o que você cria, o que você gosta de desenhar, ou como você gosta de criar também. Eu passei e passo por isso constantemente, me questionando se eu ainda tenho um estilo ou se eu encontrei o meu estilo, porque há muitos anos eu tinha um estilo que me servia muito bem e me parecia algo já bem definido para mim, e me parecia algo que era identificável também. Só que ao longo do tempo, a minha forma de criar mudou, o que eu penso mudou, a minha forma de me expressar também mudou. Então tudo isso influencia o que você cria. E tá tudo bem a sua arte mudar, o seu estilo mudar e ela refletir quem você é hoje. E principalmente, muitas vezes a gente acha que a gente não tem um estilo ou que a gente tá meio perdido nessa busca por estilo. Estilo é algo que merece um vídeo próprio, merece toda uma conversa sobre isso, mas estilo eu gosto sempre de pensar nisso como algo que a gente não define agora para criar daqui para frente. É algo que a gente olha para trás e percebe como a gente tem criado. E principalmente isso é mais perceptível com a consistência, isso é mais perceptível ao longo do tempo, com o que você criou, com o conjunto de obras. Então, saiba que mesmo se você tentar definir um seu estilo, ou mesmo que agora você tenha um estilo específico que te serve muito bem, ao longo do tempo isso vai mudar e tá tudo bem. E na verdade isso é bem saudável, porque vai refletir quem você é e o seu crescimento como artista também. Viver de arte é incrível, mas é uma jornada também. Como toda jornada, vão ter altos e baixos, vai ter momentos de muito aprendizado, vai ter momentos de pôr em prática tudo que você aprendeu. E se você amar o processo, vai valer tudo a pena, eu te garanto. O importante é saber que você gosta disso, você gosta de criar, e é isso que você quer continuar fazendo. Então, com certeza, eu te garanto que vai valer a pena. Então, se você quer viver de arte, se prepara, porque é um desafio, é um aprendizado, é uma jornada, mas tudo vale a pena, porque até as partes difíceis são também as partes mais bonitas, as partes que você mais aprende e as partes que você se sente mais criativo também. Se esse vídeo te inspirou de alguma forma ou te deu algum insight, alguma ideia nova, comenta aqui para eu saber, deixa nos comentários também o que você gostaria de compartilhar da sua jornada ou o que você daria de dica para alguém que quer viver de arte ou para alguém que está começando agora a desenhar, começando agora a criar. Vamos conversar aqui nos comentários. E lembra de curtir também o vídeo e se inscrever no canal se você quer mais vídeos assim. Eu também criei um Patreon onde eu compartilho dicas de arte também e atualizações e bastidores de como é a minha vida sendo artista, criando enquanto eu viajo. Eu vou deixar o link na descrição se você quiser saber mais. E é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!